Eu digo que as obras da minha mãe, elas nascem, né? Elas costumam nascer. Parece ser tão fácil quando ela está fazendo, parece ser tão simples. Tem muito tempo que você faz esse trabalho? Muito tanto tempo que eu nem lembro, desde eu criança. Esse livro é um sonho muito antigo. Eu pensei nele muito, esperei por ele muito tempo e eu escrevo desde que eu era bem jovem. Então, com o apoio do FAC, foi possível lançar esse livro. Ele conta a história da minha mãe e mostra o acervo pessoal dela. É um sonho que está se concretizando hoje, porque eu vi a vida inteira a minha mãe trabalhando com arte e eu não tinha noção da dimensão que é o trabalho dela. A gente saía à rua para que ela vendesse esse trabalho dela para ajudar na renda de casa. Eu tenho lembranças muito interessantes de eu criança brincando com a arte da minha mãe. Era como se fosse um brinquedo para mim, eu não tinha noção de que aquilo era uma peça, uma obra de arte. E é uma influência muito positiva na minha vida. Eu sou o que eu sou hoje e eu gosto de arte, eu admiro arte, eu escrevo porque eu tenho a influência da minha mãe. Ela influenciou todo mundo lá em casa de algum modo. Sempre tem alguém que sabe escrever, pintar, desenhar, fazer algum tipo de trabalho manual. O meu envolvimento no projeto, ele foi bastante afetivo, assim. Foram até ilustrações bastante difíceis de se desenvolver, porque não tem como eu não meio que tirar parte de mim, assim, no momento de fazer o projeto. Não é um projeto que eu tinha um prazo para entregar e eu consegui fazer ali rapidinho e de uma vez todas as ilustrações. Foi muito demorado, foi muito suado, tinha muitas coisas que eu queria colocar além do que estava escrito no texto também, tem muito símbolo, detalhes aqui e ali que tem a ver com a nossa vida particular, que não está escrito, mas que eu queria colocar nas ilustrações, assim. E todas elas escolhidas a dedo para poder simbolizar esse afeto que a gente tem na família. Tem imagens, por exemplo, do meu avô, tem símbolos de animais que representam as minhas tias, assim, coisas da família que não estão necessariamente escritas, mas que estão ali de um jeito ou de outro nas ilustrações. O material tem uma parte física e uma parte digital nas artes, e onde aquilo ia encaixar, a leitura do texto para poder fazer uma imagem que tivesse a ver ali, que ilustrasse bem. Foi muito legal de fazer, assim, foi um projeto muito massa, e o que me dá mais orgulho ainda é saber que, de certa forma, está imortalizando o trabalho da minha avó. E eu cresci nesse mundo de imaginação, vendo a minha mãe desenvolver todo esse trabalho, vendo ela contar a história, né, na rede, na beira da fogueira. Isso para mim foi uma influência muito positiva. Eu me tornei escritora por conta da influência da minha mãe. Foi uma vivência muito criativa. Eu tive uma infância muito feliz nesse sentido, de ouvir muita história, muito colorida, né, tendo uma mãe que desenvolve um trabalho, que tem essa habilidade toda, essa delicadeza, né, com a arte. Para mim foi muito importante. É uma influência super positiva para mim. Eu admiro demais o trabalho dela e eu acredito que hoje eu sou o que eu sou por influência justamente dessa leveza do trabalho da minha mãe, né? Ela, às vezes ela brinca com o material, né? Eu tenho uma imagem dela que eu acho muito bonita, ela fazendo uma peruca de sisal e botando na cabeça, né? E aí ela rindo, falando do bicho que ela não gosta, que ela não quer fazer, do bicho que ela quer fazer. Eu cresci num ambiente de muita liberdade criativa, assim, por conta da minha avó. Eu sempre
via que ela estava ali num canto sempre, sempre, sempre construindo alguma coisa nova, algum bichinho novo, ou fazendo flores, ou mexendo com costura. Ela é muito, muito versada em muitos meios de expressão, mas por incrível que pareça eu não prestava atenção nisso quando era muito novo, assim, muito criança, tanto que eu nunca me doei a escultura, assim como ela. Eu via, eu achava interessante, mas aquilo, como eu cresci com isso, eu não sabia o real valor. Eu só fui conhecer isso muito tempo depois que eu já estava me encaminhando para me tornar adulto e que eu comecei a pensar na arte, assim, na influência que a arte tem na minha vida e o tanto que ela contribuiu para isso, assim, indiretamente, porque um ambiente de muita liberdade criativa, que eles meio que incentivavam, se eu estou desenhando, deixa ele lá desenhar, não vai atrapalhar ele. E aí eu ali do lado da minha avó, assim como tem um trecho no livro que ela fala que ela ficava embaixo da mesa enquanto a mãe dela, se eu não me engano, costurava e ela ficava embaixo da mesa fazendo as esculturas, assim eu ficava perto dela fazendo meus desenhos, minhas coisas, meus experimentos, assim. Acho que foi um ambiente de bastante liberdade experimental para eu me desenvolver como artista. É porque assim, ela vê e ela tem uma memória que fica fotografada a imagem. Então ela vê um bicho e ela gosta, e ela vai fazer esse bicho. Por exemplo, o João de Barro, eu acho um processo de construção dele muito interessante. Ela junta saco de pão velho, vai juntando, porque ele já tem uma cor, né, muito específica, parecida com o barro. Depois ela faz um papel machê e faz esse bichinho. Inclusive, assim, a técnica de papel machê que ela fazia lá, e aí eu pedia um pouco e tal. E aí eu acabei fazendo esse dinossauro. E aí, durante muito tempo, eu detestava, assim, porque ficou uma caricatura de um dinossauro, na verdade. Não é muito anatomicamente legal, assim. Eu sou muito rigoroso com a anatomia, eu gosto de fazer a coisa assim. E aí eu via aquele dinossauro e me incomodava. E aí eu jogava ele de qualquer jeito e quebrava o rabo dele, assim. Aí minha avó consertava com todo carinho, guardava lá, não, esse aqui ninguém mexe. Esse aqui é o trabalho mais importante que tem aqui. Ela sempre guardava, não, vó, joga esse negócio fora. Não, esse aqui não pode, não vou jogar fora de jeito nenhum. Muito engraçado isso. Mas hoje em dia eu gosto do dinossauro, assim, eu acho que por causa dela. Foi aquilo, né? Passou por mim, eu não gostei, mas por olhar para o dinossauro agora, tendo essa relação de afetividade por causa da minha avó, agora ele é uma peça importante para mim. Tem muita coisa da infância, da vivência dela também, muito passarinho, né? Ela gosta muito de pássaro. Então ela faz o que ela gosta. Se ela viu o bicho, gostou, achou bonito, ela vai lá, testa o material, vê que o material é possível fazer e vai lá e faz. Fui convidada para escrever e editar o livro da Dona Severina. Eu vou falar sobre o livro em si, depois de prefácio e apresentação. Eu dei o nome de Antessala, que apresenta, na verdade, o capítulo que tem a real importância, que é o da Ana, que ela vai contando a história da mãe. Então ela detalha mais. O meu é uma síntese em linguagem assim, rural, e o da Ana é o depoimento da filha, né? E depois vem galeria. Na galeria estão as fotos do casulo das obras da Dona Severina. O ateliê, que é onde ela faz o trabalho dela e onde ela guarda, onde ela tem todo o material ali à disposição dela. E depois é o lugar de ofício, que é a casa dela. Então, isso tudo aqui, se você prestar atenção, a memorabilia, galeria, ateliê, lugar de ofício, o leitor está entrando dentro de uma instituição, digamos assim, um museu, uma galeria mesmo, entendeu? E ele vai, aos poucos, sendo apresentado para ela até que chega nela, o lugar de ofício, que é ela apresentando a casa dela, ela fala um pouco ela própria. Fotos e as legendas contam dela própria, né, por ela própria. E o encerramento, que é um pós-fácil. Eu tentei colocar a Dona Severina numa linhagem artística, assim, numa linha do tempo, começando com o Duchamp, que é quando, na verdade, a arte dá um salto para uma inserção, assim, crítica da sociedade, né, dos tempos, como ele estava se encaminhando,
e que a gente, agora tudo está comprovado, desde o início, né? Esses artistas todos que eu vou citando ao longo das décadas, né? Até chegar na junk art, a trash art, ou a pover art, que eu acho que ela vem um pouco, ela entra um pouco nessa linhagem, embora seja um trabalho dela assim muito específico. Ela não é exatamente uma artista da trash art, né? Eles trabalham com lixo também, mas a Dona Severina criou uma linguagem dela própria, né? Ela constrói os bichos dela com a técnica que ela inventou, ninguém ensinou para ela. Olha, é o seguinte, ninguém nunca me ensinou trabalho nenhum, que eu sei tudo que eu sei. Então, desde de criança. Aí, com o tempo, né, eu fui me dedicando mais ao trabalho. Ela acaba fazendo com que coisas que iriam destruir a natureza se transformem. Ela pega um material que iria poluir, que iria degradar o meio ambiente, ela desconstrói isso e reconstrói de uma forma que fica muito bonita. E as pessoas olham, não têm noção do que era aquilo, mas era algo que iria sujar, poluir um rio, sujar a natureza, e ela transforma numa peça, numa obra de arte, ela ressignifica. Um grande valor, eu acho que está nisso, sabe? Da simplicidade dela, de ter sido uma pessoa que veio da área rural, sempre se manteve assim, e ter esse trabalho que ela nem se acha tudo isso. É lindo, eu acho isso, sabe? O que eu acho interessante é que ela não tem noção da grandiosidade que é o trabalho dela, né? Além de ser algo sustentável, de preservar a natureza, de reutilizar, de reciclar, de reaproveitar, como que ela cria? Ela tem várias técnicas desenvolvidas por ela, técnicas de costurar, queimar, colar, de enrolar. São técnicas que ela foi desenvolvendo ao longo dos anos. Eu me lembro ainda de técnicas antigas e outras novas que vão surgindo, e ela vai testando materiais. Durante o processo de criação de uma peça, o material ele pode ser utilizado para mais de uma peça. Ela vai cortando, desfiando, né, desmontando, penteando aquele material, e ela usa muita coisa natural também, por exemplo, penas de galinha, de cocá. Ela usa às vezes o bico da ave, né? Usa as unhas. São coisas muito interessantes. Até o olhinho do bichinho que ela faz, ela mesma que constrói o olhinho, seja ele de miçanga com um arame de cobre enrolado. Muitas vezes ela faz com algodão, pinta, porque ela também pinta, e passa um plástico e você vê aquele olho vivo, brilhante, pensa que foi comprado. Não, foi ela que fez, ela reutilizou tudo. Tudo. O que eu pensar, né, que eu tenho que fazer, eu faço. Aí também depende do material, que às vezes não consegue, né? Tem uns que é mais fácil encontrar, outros não. É um livro que tem uma importância social muito grande também, por valorizar a arte feita primeiro por mulheres, mulheres na terceira idade e mulheres periféricas. A Dona Severina reúne todas essas características. Então, como um projeto apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, para além do seu valor artístico, do valor de registro e memória, né, da história de vida e das obras, né, de uma artista tão importante para a cidade como Severina, também reunimos uma equipe de altíssima qualidade técnica. Então é uma reunião, é uma busca por trazer um status de artista para uma artista que sempre foi compreendida como artesã. Então é um projeto que busca, nesse sentido, valorizar a arte periférica, a arte feminina, a arte das pessoas idosas e trazer um ambiente realmente qualificado das artes contemporâneas do DF, a obra, a história de vida e a presença de Dona Severina. Não frequentou uma escola de arte, tudo que ela desenvolveu, todas as técnicas, tudo é na base do conhecimento empírico, do testar, do buscar saber, descobrir novos materiais. É algo que a gente sempre quis fazer, ter
uma referência de acervo assim para expor as coisas dela e para levar o nome dela para uma categoria de respeito assim que a gente ainda não sabia, assim, muito antes do livro a gente não sabia que tinha como fazer, de concretizar isso, assim, o nome dela na cidade de Planaltina, deixar muito claro assim que ela é uma artista que veio da periferia e se desenvolveu sozinha, com todas as dificuldades que teve na vida, ela conseguiu atingir um nível assim sem auxílio de uma academia, de um professor. E acho incrível, assim, incrível. E eu espero muito que essa história inspire muitas outras pessoas que vêm, assim como a gente veio da periferia, que não tem muita chance de saber o que é, sei lá, um Da Vinci e pensar criticamente um Da Vinci, mas pensa criticamente, de certa forma, a vida ao redor, né? As coisas que estão desperdiçadas ali num canto para poluir a natureza e aí, de repente, pega um valor e aí é admirado por as pessoas que leram críticas sobre Leonardo da Vinci, entende? Eu acho isso interessante, assim. E um trabalho espontâneo. Eu tenho uma percepção assim, mais ou menos psicanalítica da personagem da Dona Severina, porque ela é uma personagem em si, né? Além da artista que ela é, porque ela trazia de infância medos assim da vivência dela em diferentes fazendas, assim, de bichos, de assombrações, todo aquele imaginário, né, do interior, assim, místico, eu acho, assim, de mística, na verdade, né? E ela então converteu isso depois nesses bichos lindos que ela faz. Para mim foi isso, quase que uma transformação também, né, dentro desse ateliê dela, sabe? E estar participando desse livro, para mim, na verdade, é uma honra. Homenagear a minha mãe e o trabalho dela, que eu tanto admiro, é motivo de muita honra para mim.